A Antártica é o continente mais frio do nosso planeta. Por conta de um tratado, ela é aberta para a exploração científica, contando inclusive com uma base brasileira. O geólogo Alexandre Perinotto, da Unesp de Rio Claro, mostra um pouco das pesquisas feitas pelo Brasil na Antártica e conta suas experiências no continente. Além disso, Perinotto fala sobre a Unespetro, Centro de Geociências Aplicadas ao Petróleo. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto de hoje é geologia e as pesquisas brasileiras na Antártica. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Alexandre Perinotto. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer é meu, muito obrigado por vocês terem me convidado. Sejam bem-vindos ao IGCR Rio Claro. Muito bem, muito obrigado, professor. Antes da gente entrar no tema da pesquisa, o professor Alexandre, ele está como vice-diretor aqui no Instituto. Nós queremos que o senhor conte um pouco sobre como é que é conciliar a parte administrativa, vice-diretoria, somado às aulas de graduação, pós-graduação e pesquisas. Não é fácil, né, João? Mas quando se faz algo com prazer, as coisas fluem. Então, obviamente que eu diminui um pouquinho a minha carga didática na graduação e na pós-graduação, mas eu tenho uma equipe muito boa de apoio aqui na retaguarda aqui na administração, que torna o nosso trabalho mais simplificado, né? Apesar das situações hoje em dia exigirem muito, né, dos administradores, né? E como é que é ser vice-diretor? É uma atribuição bastante relacionada aos alunos, né? Principalmente no que diz respeito às atividades de extensão, né? E as recentes demandas criadas pela Coordenadoria de Permanência Estudantil, que é uma novidade, né? Que está na mão da vice-diretoria. E toda a parte de bolsas, né? Também passa pela vice-diretoria. E particularmente aqui no IGCE, eu e o professor Sérgio Nobre, que é o nosso diretor, nós dividimos muito essa parte. Então o vice-diretor não é um mero substituto do diretor quando ele não está ou está impedido. Então nós temos uma atividade administrativa intensa pelo fato de nós termos uma interação muito boa. O senhor disse ter uma interação. Quando tem essa interação entre diretoria e vice, a administração flui melhor, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que teoricamente todas devem ser assim, né? Particularmente aqui em Rio Claro isso funciona bem. Parabéns, então. Vamos agora, então, entrar no tema do assunto de hoje, ou no assunto de hoje. Queria que o senhor falasse sobre algumas de suas pesquisas. O tema principal é Antártica. Mas nós sabemos que o senhor não tem só essa pesquisa, o senhor tem uma série delas, né? A Antártica, ela surgiu como um tema de pesquisa na minha vida já em 1986. E mais intenso, menos intenso ao longo dos anos. Mas quando se trabalha com geologia, dentro de uma área específica, que é a das bacias sedimentares, que é a área que eu trabalho, você tem vários temas. Entra dentro dessa área, por exemplo, a exploração de água subterrânea, exploração de petróleo, a história evolutiva de como que a Terra evoluiu ao longo do tempo, de milhões de anos, no tempo geológico, em áreas específicas chamadas bacias sedimentares. Então, além do tema da Antártica, que é um tema, assim, para mim, apaixonante e que é o motivo da nossa conversa, nosso encontro hoje aqui, nós temos trabalhado muito em associação com a Petrobras para estudos de outras bacias sedimentares brasileiras, principalmente do Nordeste do Brasil. Então, por conta disso, inclusive, nós temos um edifício que foi construído aqui pela Petrobras, e também todo ele equipado com esse convênio que temos. O senhor quer dizer que o Instituto, o seu grupo, dá um suporte aos engenheiros e técnicos da Petrobras nesse sentido? Nós temos esse centro de referência de geologia do petróleo, chamado Unespetro, e então, além dos projetos de pesquisa desenvolvidos lá, voltados para essa área, nós também
temos cursos de aperfeiçoamento que damos para os geólogos da Petrobras. Perfeito. Aqui funciona então como um polo de treinamento para os profissionais da Petrobras. Exatamente. Além dessas pesquisas, tem mais ainda? Além da pós-graduação e da graduação. A gente se desdobra, né? Que não tem como, né, desvincular a pesquisa. Não tem. E Aliás, a parte de extensão? O senhor também é responsável pela parte de extensão, né? eu sou responsável como vice-diretor Para coordenar toda a extensão do Instituto. do Instituto. Eu, particularmente, as minhas atividades pessoais, extensionistas, são reduzidas pelo tempo atualmente que eu disponho. Mas eu estou ligado à extensão pelo cargo de vice-diretor. Perfeito. Para quem está em casa, eu tenho certeza absoluta que as pessoas devem estar se perguntando, Antártica ou Antártida? Qual a diferença e qual o correto? Bom, se a gente for pensar, a diferença é uma letra, né? C e D. Sim. Mas, na verdade, assim, se fala muito de Antártida no Brasil. Mas por que o nome Antártica? Porque se você, era um continente que não existia, né, no conhecimento do homem, não muito tempo atrás. E só se conhecia o Ártico, a região ártica. Mas, já lá, desde os filósofos gregos, se imaginava, a Terra é uma esfera. Se tem o Ártico, deve ter alguma coisa no anti-ártico para dar equilíbrio. Então vem Antártica. Então, na origem da palavra, ela deve ser tratada como Antártica. Só que ao longo dos anos, né, o nome no português foi utilizado Antártida. Mas nos documentos oficiais brasileiros, depois que o Brasil passou a ser signatário do projeto do Tratado Antártico, o Brasil usa nos seus documentos oficiais a grafia com C, Antártica, que remete à origem da palavra, como deve ser. Embora Perfeito. Antártida não seja errado, Perfeito. mas é preferencialmente com C. Nós vamos, no próximo bloco, explorar tudo isso e as suas experiências lá naquele continente. Perfeito. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo. É perinoto, com T só, @rc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto, www.rc.unesp.br/IGCE. Para você contactar o nosso programa, Ciência Sem Limites, @tvu.unesp.br. Se quiser rever os programas, www.tv.unesp.br. Como vocês puderam ver, o programa de hoje é relacionado à geologia e às pesquisas realizadas na Antártica. Nós vamos para um breve intervalo. Ciência Sem Limites volta num instante. Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto de hoje é geologia e as pesquisas brasileiras na Antártica. Ao nosso lado, o professor pesquisador Alexandre Perinoto. Atualmente é vice-diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas do campus de Rio Claro, da Unesp. No bloco anterior, nós falamos das vertentes dos vários ramos de pesquisa que o senhor atua. Por que o Brasil é importante, professor, atuar na Antártica? E quais pesquisas têm relevância para o nosso país? Bom, em 1959, entrando em vigor em 1961, surgiu o Tratado Antártico, né? Ou o Tratado de Washington. Bom, esse Tratado Antártico, ele propunha que os países se reunissem em torno desse continente desconhecido até hoje. Inexplorado, né, por causa das condições existentes lá, que não permitem que o homem viva lá, né, mas de uma riqueza fantástica e de um equilíbrio extremamente frágil para o planeta Terra. Por quê, professor? Porque você imagina que todas as correntes frias dos oceanos surgem ali na Antártica. Isso regula a temperatura do planeta.
Então é como se a Antártica funcionasse, e é assim, funcionasse como o grande termômetro do planeta. Então, o que acontecer lá, Como se fosse uma válvula ali regulando. o que acontecer lá vai ter reflexo para o planeta inteiro, né? Bom, mas em 1975 o Brasil assinou esse tratado. Ao ser um signatário desse tratado, o Brasil se obriga, então, a fazer pesquisas lá e manter uma estação científica lá. Bom, então em 84 nós inauguramos a nossa estação brasileira Comandante Ferraz, que infelizmente, né, sabemos, foi incendiada e nós estamos atualmente sem uma estação, né? Perdeu-se anos e anos de pesquisa. Perdeu boa parte da pesquisa, né? Mas assim, a gente continua ainda fazendo pesquisa utilizando bases dos países amigos ali, né? Mas por que é importante fazer a pesquisa na Antártica? Então, primeiro, para o Brasil cumprir a sua obrigação de um membro do tratado. Segundo, porque esse equilíbrio frágil do planeta Terra, que tem a ver com a temperatura, principalmente, regulada pela Antártica, o continente mais próximo da Antártica é a América do Sul. É onde nós estamos. Onde nós estamos. Então, o que acontecer na Antártica vai ter reflexo direto E primeiro até. e, de certa forma, primeiro aqui na América do Sul. Então, em várias áreas do conhecimento, o Brasil elenca, através do CNPq, projetos de pesquisa. Então, todos os grupos de pesquisa interessados podem submeter projetos e, estudando vários aspectos científicos lá, contribuir, primeiro, para o aumento do conhecimento daquela região do planeta que nós conhecemos muito pouco. Segundo, porque tudo que a gente conhecer e pode atuar em relação à Antártica vai ter reflexo de uma forma ou de outra. E como a Antártica é riquíssima em bens minerais, principalmente, nós precisamos saber que em 2048 vai ter uma grande revisão de todo esse tratado. E somente os países que mantiveram pesquisa, que mantiveram bases, é que vão poder decidir qual vai ser o destino da Antártica. Perfeito. Baseado em tudo isso que o senhor explanou, como a Unesp entrou nesse projeto? Bom, através de algumas iniciativas, assim, não de grupos de pesquisa, mas de atitudes como a minha, por exemplo, como a do professor Luiz Simões, que é do outro departamento, como da professora Rosemarie, que é do meu departamento, nós nos inserimos a convite de outros grupos que apresentaram projetos para o CNPq. Então, no meu caso, por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisa que tem sede na Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, né? E cada um de nós, de acordo com as suas especialidades de pesquisa, fazemos parte desses grupos, né? Então, a Unesp tem participado dos projetos na Antártica, né, através das atitudes dos seus pesquisadores. Perfeito. Agora, só uma informação, o Grupo Antártico da Argentina, né, que vários países, são muitos países que mantêm as suas bases lá, eles querem fazer um convênio conosco, no caso aqui com a Unesp, para a criação de um grupo de pesquisa aqui no Instituto de Geociências e Ciências Exatas para estudos antárticos em convênio com a Argentina. Então, isso é em primeira mão que o senhor está passando. É uma informação nova, né, que... Parabéns, então, professor, pela atitude e por esse entrelaçamento com os pesquisadores, né, de outros países. Lá, sabe, a gente se sente cidadão do mundo, porque na Antártica é um congraçamento muito grande. Parece É uma irmandade ali. os países parece que deixam de Agora, ter essa nós estamos chegando disputa. ao final desse bloco. O senhor já esteve várias vezes lá. Como é que é estar na Antártica? Bom, estar na Antártica é uma mistura de sofrimento, de aventura, de prazer, porque as condições são muito difíceis, né? A temperatura é sempre muito baixa. Só para quem está em casa, está nos assistindo, o senhor fica numa temperatura de quanto? A gente vai sempre no verão, né, João? Porque Que mês que é o verão, né? Como é o hemisfério sul, é o mesmo nosso. O mesmo nosso. Então, nós saímos, os trabalhos na Antártica começam no final do ano,
né, dezembro, e vão até mais ou menos março. Depois não dá para trabalhar mais lá. Porque a temperatura é porque muito baixa. muito baixa. Então só fica lá o pessoal que trabalha justamente com o clima, o pessoal do INPE, né, e os militares que dão apoio na estação. Mas os outros pesquisadores só vão exatamente no verão. Nós, no caso de geólogos, nós ficamos em barracas, acampados. Na neve? Na neve, assim. Aliás, essa é uma grande diferença, porque, No verão, diferentemente do Ártico, em que só tem massa de gelo e água, na Antártica nós temos um continente, né? Rocha, é um continente rochoso. E, então, nós ficamos acampados em regiões cobertas por gelo, mas com substrato rochoso, e lá nós ficamos acampados, cerca de 20, 25, 30 dias numa barraquinha. sem banho? Sem banho, né? E para poder fazer as nossas pesquisas. Perfeito. Os outros profissionais ficam em navio ou na estação. Porque a atividade não exige. Não exige o acampamento. Trabalho de campo. Exatamente. Professor Alexandre, essas rochas vieram da Antártica? Sim, as rochas e os fósseis. Tem fósseis também. No próximo bloco, o Ciência Sem Limites vai mostrar explicações através do pesquisador e professor Alexandre Perinotto sobre essas rochas e esses fósseis. Nós voltamos na sequência. Um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos, através do pesquisador e professor Alexandre Perinotto, falar sobre essas rochas e fósseis que foram trazidos da Antártica. Professor, como é que é esse trabalho de vocês? Vocês pegam essas rochas, analisam, enfim. Eu acho que quem está em casa está super curioso para saber como é que é o trabalho do pesquisador e quem sabe dessa entrevista possa surgir novos geólogos no nosso dia a dia, né? Não, tomara que sim, né? É sim. Mas, enfim, quando nós vamos fazer um projeto de pesquisa na área da geologia lá, tem toda uma logística primeiro que tem que ser feita, porque acampar lá não é uma situação assim, fácil. Confortável, Não é né? nada confortável, né? Mas a gente vai justamente no verão, que é a época em que boa parte das rochas que estão próximas ao mar afloram. Só para quem está nos vendo, quando o senhor fala verão, o senhor enfrenta temperaturas de quantos graus? Varia de 0 até menos 20, menos 30. Com depende, sensação né? térmica de... Né, já incluindo a sensação térmica. Né? Tá, com Porque, menos 30 graus. por causa Prossiga, do então. vento é muito forte. Né? Mas, enfim, nós quando vamos para lá, estamos interessados exatamente em alguns tipos de rocha que nós encontramos, né? Que são tipicamente formadas pela ação do gelo. Isso aqui foi feito pela ação do Pela ação do gelo. Então, uma das primeiras coisas importantes das nossas pesquisas é aprender como que essas rochas se formam. Né? Por que que é importante? Porque elas servem de modelo para nós, porque aqui no estado de São Paulo e na boa parte do sul e sudeste do Brasil, nós temos rochas iguaizinhas, só que de muitos e muitos milhões de anos atrás. Isso significa... Mais antigas do que essa. Essa aqui tem 30 e poucos milhões. 30 milhões de anos tem essa rocha. Mais ou menos. Né? Então, como é que a gente sabe disso também? Porque associado a essas rochas, nós temos alguns fósseis. Né? Esse é um fóssil. Esse é um fóssil de uma concha. E o fato dela estar presente nessa rocha nos indica que essa rocha foi formada em condições subaquosas, marinhas, né? E hoje é uma ilha, que é onde nós estivemos lá trabalhando. Sim. E por que é importante isso? Porque nós temos aqui no Brasil rochas muito mais antigas que são iguais, são as mesmas rochas. Portanto, isso nos leva a interpretar que o Brasil, em boa parte da região onde nós vivemos, há 340 milhões de anos atrás, era o que é a Antártica hoje. Né? Então isso se chama paleogeografia. Nós somos capazes de contar a história, né, de como que foi aqui, com base naquilo que nós vemos lá. Né? Bom, além dessas rochas, tem esses fósseis, então, como eu falei. Né? Esse fóssil? Esse fóssil é um coral, e esse fóssil é uma concha de um bivalve marinho,
Inclusive, algumas das espécies são novas, foi a nossa equipe coletou, e uma colega nossa chamada Fernanda Coalho e Luiz Anelli, né, da USP, eles descreveram, isso foi publicado internacionalmente, portanto é uma grande contribuição Sim. para o conhecimento da vida no passado. Né. Um outro fator para a gente lá é a própria coleta do material. A maneira de coletar. Da maneira, porque você está usando 3, 4 luvas com aquelas roupas todas, isso não é fácil você ter que usar lá o martelo e coletar E tudo sem isso. danificar o objeto principal. Não pode danificar. Né? Perfeito. Então, Parabéns, viu? não é fácil. Não. Agora, para coletar isso tudo, nós também tivemos um treinamento. Antes de ir para a Antártica, todas as equipes têm que passar por um treinamento que a Marinha oferece, né, para você poder atuar lá sem riscos. Então, em todos esses anos de pesquisa brasileira na Antártica, nós não tivemos nenhum acidente digno assim que causasse morte ou causasse problemas mais sérios, né? Porque o Brasil toma essas precauções todas. Parabéns por essa vertente, por essas explicações para quem está em casa. Mas tem mais uma outra pesquisa que o senhor quer destacar aqui no nosso bate-papo. Eu gostaria de destacar, pesquisa geológica, né, que nós, por conta de um convênio assinado com a Petrobras, temos esse centro de referência em geologia do petróleo. Esse centro de imagem que nós estamos vendo agora. Exatamente, que é o Unespetro. Né? Esse centro foi construído nesse convênio com a Petrobras e aqui se desenvolvem muitas pesquisas. Como eu já falei também no início, onde também nós fazemos os treinamentos para os geólogos da Petrobras que vêm para cá. Que tipo de pesquisa vocês desenvolvem? Nós fazemos pesquisa na área da geologia para estudar, por exemplo, no caso da pesquisa que eu participo, nós temos algumas bacias sedimentares, que são áreas mais planas, formadas por rochas tipo arenito, calcários, argilas, né, no nordeste do Brasil, e que tem uma geologia bastante similar ao que nós imaginamos que seja a região do pré-sal. Só que o pré-sal, nós sabemos, né, está a 2.000 metros de água, depois tem mais 4, 5 mil metros. São 7.000 metros, né? Até se chegar na rocha do pré-sal. E nessas bacias do nordeste do Brasil, por exemplo, a bacia do Araripe, que é no Ceará, pela região de Pernambuco, existem situações muito similares ao do pré-sal. Só que lá está aflorando, está na superfície. Quer dizer, é muito mais fácil de se Então estudar. nós podemos estudar. Então a Petrobras tem patrocinado essas pesquisas para que nós, ao conhecermos a geologia dessas bacias, possamos colaborar para se entender melhor o pré-sal. Vocês conhecem terra firme, realizam um protocolo e aplicam no pré-sal. Mais ou menos isso. Então é mais ou menos esse instituto aqui do campus de Rio Claro, ele está funcionando como um protocolo para os profissionais da Petrobras, ou seja, vocês dão uma vertente ou um treinamento para que eles possam executar no pré-sal? Não é diretamente assim, porque a Petrobras, ela independe do que a gente faz Sim. aqui, porque ela tem competência para isso. Mas vocês contribuem. nós contribuímos do ponto de vista do treinamento para os geólogos e, com o conhecimento que a gente gera através desses projetos, aplicam-se modelos que possam entender melhor o pré-sal. Parabéns. Professor, infelizmente estamos chegando ao final, mas só para fechar esse programa, ele comentou antes da gente começar aqui o bate-papo, a geologia está em tudo? A geologia está presente no nosso dia a dia muito mais do que a gente consegue imaginar. Se você olhar aqui ao nosso redor, desde o chão que você pisa, parte da roupa que você usa, né, os utensílios que você tem, tudo tem metal, tem plástico, né, e tudo isso vem de onde? Vem dos minerais. E quem que está assim, por trás disso tudo? É o geólogo e a sua ciência, a geologia. Perfeito. Parabéns, professor. Sucesso com o seu trabalho e com as suas pesquisas. Muito obrigado, inclusive, pela oportunidade que você nos dá de divulgar tudo isso. Nós é que agradecemos. Ciências Sem Limites fica por aqui. O e-mail do pesquisador está aí, perinoto@rc.unesp.br. Se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ciências Sem Limites fica por aqui. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você.